nome é Arthur Delguercio Neto, sou tabelião de notas e protestos em Itacoaquecetuba há aproximadamente 5 anos. Também exerci a minha função de tabelião de notas e protestos em Campos do Jordão. Além dessas 2 experiências profissionais em cartório, eu fui interventor no cartório de Cordeirópolis nos anos de 2006 e 2007. O primeiro cartório foi Campos do Jordão e foi um início difícil porque eu não tinha muita experiência prática. Eu acredito que exercer bem a profissão do tabelião você precisa de uma vivência prática, coisa que naquela época eu não tinha tanto. Não só lá, como aqui em Itacoaquecetuba também. Uma sorte, um fator positivo que eu tive na minha trajetória profissional foi de ter sempre me cercado de boas pessoas e de ter contado com boas equipes nos lugares que eu cheguei. Muitos colegas acabam tendo problemas em inícios de trabalho ao se deparar com pessoas não tão acessíveis, não tão dispostas a colaborar. Foram boas para mim, ajudaram na transição e, mais do que isso, elas passaram a compor a minha equipe e até um círculo de amizade posteriormente. Eu queria ser juiz ou promotor de justiça, que era uma profissão que eu gostava muito. Estudei por 2 anos só para concursos de juiz e promotor. E nesses 2 primeiros anos eu não obtive êxito nos concursos que eu havia prestado. Eu resolvi que iria abrir um pouco o meu leque de opções, porque eu queria começar a trabalhar, eu queria ter uma independência. E nesse cenário apareceu o concurso do cartório. Ele tem um edital que é bastante semelhante ao edital da magistratura, do Ministério Público. Passei pela primeira fase. Haviam me informado e nos cursinhos falavam: olha, a segunda fase oral é muito importante que você tenha uma vivência prática. E eu fui fazer um estágio no 2º cartório de notas e protestos de São Caetano do Sul. Eu acabei sendo aprovado em 2 concursos públicos que não eram aqueles que eu almejava inicialmente. Optei por ser tabelião. Foi uma profissão que o início dela para mim foi um início um pouco por acaso. A grande dificuldade que eu vejo que nós temos nos concursos de cartório para quem não é da área é você ter que começar a trabalhar no dia seguinte ao que você recebe a sua outorga. Você tem que manter a continuidade do serviço que é prestado. Administrativamente, você sempre vai querer dar um toque pessoal ao trabalho que é exercido. Você tem que gerenciar uma equipe, um orçamento. Eu acho que os tabeliães e oficiais de registro têm que se dedicar muito ao estudo da administração, questões voltadas ao atendimento ao público. Eu tive dificuldades, sim, mas essas dificuldades foram muito amenizadas pelas boas pessoas que estavam lá ao meu lado. Mas quando eu vim aqui para Itacoaquecetuba, eu senti, tem lugares que parece que você vai e você sente que aquela situação foi criada para você assumir e trabalhar. É uma cidade que era carente nesse aspecto do atendimento do cartório de notas e protestos, porque as instalações eram bastante precárias fisicamente, a ponto de uma pessoa demorar até 3 horas para fazer um simples reconhecimento de firmas. Eu tive a ideia de vir para cá para poder fazer um trabalho de reconstrução da realidade do cartório de notas e protestos na cidade. Não tinha conforto nenhum, não tinha estrutura, todo mundo trabalhava amontoado. Então nós tivemos que conciliar por 8 meses aquela
condução do trabalho para ele ser realizado naquela realidade da melhor maneira possível, mas já trabalhando a mudança para esse prédio aqui. Tu conduzir um cartório, montar outro, mobilizar uma equipe, mobilizar prestadores de serviço. E algumas pessoas falavam que o prédio antigo do cartório era melhor porque ele era mais aconchegante. Então você ouviu uma coisa dessas depois de uma mudança tão batalhada Então eu acho que você ofertar um bom ambiente de trabalho é parte desse pacote de manter um bom clima que virá refletir num atendimento de excelência. Você trabalha num ambiente com ar-condicionado, hoje quem trabalha de terno e gravata e não tem um ar-condicionado, como é que fica? É difícil, né? Você ter um lugar para fazer suas refeições, você ter um lugar para guardar os seus acessórios pessoais, você ter acesso nos teus horários de lazer dentro do dia de trabalho, porque todo mundo tem uma hora de almoço, tem 10 minutos para tomar um café, você ter acesso a um jornal, a uma revista, a uma televisão, a um ambiente agradável. Então, a estrutura física conta muito para o colaborador nesse aspecto, mas tem que investir também no treinamento e na capacitação dessa equipe. Nós temos um auditório que comporta 60 pessoas aqui no cartório no qual a gente realiza vários treinamentos de palestrantes externos ao longo do ano. O Gilberto Cavicchioli, que está desenvolvendo um trabalho com a Arisp, está sempre aqui. A cada 6 meses a gente realiza provinhas para a equipe. Temos uma prova de testes igual para toda a equipe e uma prova escrita setorizada. Os melhores resultados são, além de expostos à equipe, o que é muito importante, é uma valorização do colaborador. Eles recebem um pequeno prêmio em dinheiro para poder estar estimulando essa parte de estudos. Temos pesquisas de clima aqui para que os colaboradores avaliem o Arthur, avaliem os meus substitutos, avaliem a estrutura física do cartório. O tabelião oficial não trabalha sozinho e para isso tem que ter um investimento no ser humano sempre. Realmente hoje a realidade digital ganhou um corpo enorme dentro dos cartórios. Muito se questionava se tudo isso seria passível de realização num mundo tão marcado pelo papel. Você tem que ter sistemas que controlem possíveis entradas de vírus e ameaças ao sistema. Então o cartório tem que se valer de mecânicas que controlem essas possibilidades de invasão ao seu sistema. E eu, Arthur, acho que a depender, aí é uma opinião particular, que a depender do porte do cartório, você tem que ter um técnico em informática trabalhando para a tua equipe o tempo inteiro. Não dá para se socorrer daqueles técnicos emergenciais que vêm em 24, 48 horas. Nós temos coleta seletiva de lixo aqui dentro do cartório, temos programas de incentivo à redução do consumo de energia e água já há um bom tempo, não por causa da crise hídrica, mas por ser algo importante. Não dou copo plástico, eu tenho um bebedouro para fornecer água e eu vou manter esse bebedouro sempre higienizado para que a pessoa possa usar de uma maneira adequada. Uso de papel reciclado é outra política que a gente adota há muito tempo aqui dentro do cartório. Normalmente a gente traz
uma tenda da saúde aqui para o cartório, e nessa tenda da saúde nós fazemos um teste rápido de diabetes, medição de pressão, exames rápidos para ver o que a pessoa tem. Nós já tivemos casos de pessoas que descobriram ter problema de pressão e estão se tratando, tendo feito essa medição aqui no cartório. E você tem que, entre aspas, vender boas ideias e vender boas práticas, porque a tendência é que elas sejam adotadas por outros segmentos da sua comunidade. O trabalho do tabelião e do registrador, na minha visão, são estritamente ligados. Os dois têm que desenvolver um trabalho conjunto. Então, hoje, o oficial de registro de imóveis, como o próprio nome dele diz, tem como função primordial registrar todos os títulos aquisitivos, os contratos e escrituras públicas que tenham como intuito a transmissão da propriedade, que é composto em regra por 2 momentos: um contrato, mas esse contrato por si só não basta para transferir a propriedade. Ele precisa ser registrado. Uma pessoa só vai ser dona juridicamente de um imóvel a partir do momento em que ela registrar o seu contrato. Agora, o cartório de notas, ele é um cartório que tem a prática de outros atos além da escritura pública que transmite bens imóveis. Existe o testamento público, a ata notarial, que é um meio de prova muito importante, hoje previsto expressamente no CPC, mas que já tem algumas décadas. Temos procurações públicas, reconhecimentos de firma, autenticações, certificado digital. Existem vários atos que podem ser praticados. Hoje, por exemplo, temos uma lei recente que atribuiu às serventias extrajudiciais a possibilidade de realizar a mediação e conciliação em cartório, o que está sendo objeto de normatização pelo nosso Tribunal de Justiça, que é um tribunal que atua de maneira muito positiva para a classe. Lembrando que o tabelião de notas, o cartório de notas, ele tem uma característica que nenhum outro cartório tem. A maioria todos esses servidores extrajudiciais, todos esses oficiais e tabeliães, exceção ao de notas, eles têm na profissão deles de alguma maneira a territorialidade como marca. O cartório de notas não. Ele é passível de livre escolha. Então hoje uma pessoa pode livremente escolher qual o tabelião que ela vai utilizar para a prática dos seus serviços. Se a gente for pensar em alguns atos que o tabelião pratica, eles têm um cunho íntimo muito diferente dos outros profissionais dessa área. Você vai fazer um testamento, por exemplo. Olha que ato delicado você expor as suas declarações de última vontade. Será que aí não vale um pouco mais a figura realmente a figura física, a pessoa do tabelião? Então talvez pela peculiaridade desses atos que o tabelião pratica, ele tenha uma previsão legal de livre escolha. E você tem que, entre aspas, vender boas ideias e vender boas práticas, porque a tendência é que elas sejam adotadas por outros segmentos da sua comunidade. Práticas positivas para a sociedade, é o que eu falo, o cartório é um formador de opinião.